Imagine fazer uma entrevista de emprego e se tornar famoso no mundo todo. Foi o que aconteceu com um brasileiro que mora na Irlanda. Tudo porque durante a entrevista o rapaz escorregou no inglês. E o dono do lugar resolveu zombar dele através da internet. O empresário só não contava com a reação dos internautas brasileiros. A cidade de Dublin é um destino comum para estrangeiros que querem aprender inglês, inclusive brasileiros. A vida na capital da Irlanda não é barata. Por isso, muitos estudantes de fora buscam empregos em bares e restaurantes. O que era para ser só mais um desses casos se transformou numa grande polêmica envolvendo o Brasil. Nós estamos numa área um pouco afastada do centro de Dublin. É bem aqui, embaixo de um hotel, que fica o café White Moose. Ele foi inaugurado há apenas 8 meses. Para torná-lo mais conhecido, o dono aposta em publicações polêmicas na internet, sempre com humor politicamente incorreto. Mas em uma dessas tentativas, ele conseguiu irritar e muito a comunidade brasileira. Paul Stenson é o homem que se tornou odiado por milhares de brasileiros. Ele gerencia o negócio familiar. O café tinha uma vaga aberta para assistente de cozinha. 4 brasileiros se candidataram. Um deles, o mais experiente, vacilou no inglês e chamou a atenção do empresário. Ele começou a perceber que toda vez que o brasileiro queria falar kitchen, que em inglês é cozinha, ele se confundia e falava chicken, que em inglês é frango. Veja a grafia de kitchen e chicken. Apesar dos significados tão diferentes, as duas palavras têm 7 letras. E quase todas são as mesmas. Nessa sopa de letrinhas, só o T não se repete. E na hora de pronunciar, dá para se confundir. Kitchen e chicken seria mais ou menos como alguém que está aprendendo português confundir horário com armário. Depois da entrevista de emprego, Paul correu para a internet. Na página do café numa rede social, ele escreveu o seguinte texto: pobre rapaz, sempre que queria falar cozinha, dizia frango. Eu queria muito ser assistente de frango. Eu gosto de frangos. Quero muito estar dentro de frangos. Qual o tamanho do seu frango? Nunca foi tão difícil ficar sério. Paul diz que só quis ser engraçado, mas muitas pessoas, principalmente os brasileiros, não levaram o comentário na brincadeira. Quem se sentiu ofendido passou a atacá-lo de várias formas. Um internauta escreveu: queria ver esse gênio fazendo uma entrevista em português. Esse outro afirmou: completamente desnecessário esse post estúpido. Em 4 dias, o Café de Paul recebeu 28 mil avaliações negativas na internet. Paul não se intimidou e atacou novamente. Ele anunciou um prato especial do dia, um sanduíche de frango com desconto para brasileiros. Depois disse que daria uma depilação no estilo brasileiro para quem fizesse avaliações positivas do café na internet. Paul volta a dizer que não teve a intenção de ofender ninguém. Ele explica que a página na internet é engraçada, de humor, e vai ser sempre assim. Our Facebook page is a place for fun. Mas o que para Paul era apenas uma brincadeira, virou assunto sério. Os brasileiros divulgaram a carteira de motorista e o endereço dele na internet. E como o irlandês se negou a pedir desculpas, a batalha continuou. Aqui na cozinha do café, a gente repara que a higiene é impecável. Mas a ira dos brasileiros foi tão grande que um deles fez uma denúncia para a agência sanitária daqui da Irlanda, dizendo que teria visto uma barata no estabelecimento. O agente veio até o local, fez a checagem, liberou tudo para funcionar, porque não tem nenhum problema. Mas o Paul, claro, ficou surpreso com tudo isso. So, Paul, how surprised? Paul diz que nunca houve qualquer reclamação de sujeira no café. Mas o pior estava por vir. Ele recebeu uma encomenda anônima.
Um potinho com a mensagem: do Brasil com amor. Paul diz que pareciam insetos vivos. Eles se mexiam. Por isso, nem abriu e jogou direto no lixo. So I was not going to open it. Mas, afinal, o que aconteceu com o brasileiro que confundiu cozinha com frango? Apesar de ter derrapado no inglês, ele foi o candidato que mostrou as melhores habilidades. E, por incrível que pareça, foi contratado por Paul. O dono do café garante que a decisão não teve nada a ver com a polêmica. Even Brazilians would find it funny. Assustado com a repercussão, o brasileiro não quer mostrar o rosto, mas conversou com a nossa equipe. Você estava nervoso? Sim, é normal, né? As pessoas chegam muito nervosas aqui quando vai para uma entrevista assim, sem falar bem o inglês. O rapaz chegou à Irlanda há poucos meses e ainda está aprendendo a falar inglês. Na hora você quis falar kitchen, que é cozinha, e saiu... Não sei se saiu chicken. Mas pode ter sido. E às vezes a gente nem repara. Faz parte, né? E acaba acontecendo alguns erros assim que aqui se torna engraçado. Essa professora de inglês garante: esse tipo de erro é mais comum do que se imagina. Esse tipo de confusão a gente faz muito. Assim como os americanos falam, os menina, você não sabe se ele está fazendo plural, singular. Por exemplo, as meninas são bonitas. Por quê? Porque adjetivos em inglês não levam S. O jovem garante que não se ofendeu. E ele não está sozinho. O brasileiro Rodrigo Rosseto também fez entrevista para a mesma vaga que gerou toda essa polêmica. Ele não acredita que Paul seja uma pessoa ruim. Ele me tratou super bem, foi super educado, em nenhum momento me faltou com respeito. Atendeu todas as vezes que eu mandei mensagem para perguntar sobre o trabalho e respondeu prontamente. A gente vive zoando com o flango do chinês. Por que a gente vai ficar bravo com alguém fazendo esse trocadilho com o chicken e o kitchen? Yeah, a little bit. Mas na internet a opinião da maioria das pessoas foi bem diferente. Muita gente passou a acusar Paul de ser xenófobo, ou seja, ter preconceito contra estrangeiros. Mas ele nega. Are you xenophobic? Você é xenófobo? Absolutely not. O brasileiro que ficou com a vaga garante que é muito bem tratado pelo patrão. As pessoas ficarem julgando porque ele brincou com a situação, acho que é muito... Eu fiquei um pouco triste porque realmente aqui ele me trata super bem. Além dele, Paul tem outros 2 funcionários brasileiros. A chefe de cozinha é a mineira Rúbia. Sinceramente, eu não me ofendi. Por quê? Porque eu já conheço ele, eu sei que ele faz essas coisas, mas não é por maldade. A professora de inglês explica que o humor do povo daquela região pode ser um pouco diferente do nosso. Ele foi brincar, ele usou o humor tipicamente inglês, que é aquele humor que a gente não entende e faz aquela risadinha, porque a gente não entende nada e não sabe como é que eles conseguem rir daquilo. Have boosted our business. Paul promete continuar com as provocações online, tanto com os brasileiros quanto com outros grupos. Tudo em nome da promoção do café dele. Já o brasileiro que virou piada na página do patrão dificilmente vai repetir o erro em inglês. Já aprendeu agora como é que é cozinha? Cozinha. Kitchen. E de frango. Chicken.